do silêncio. No domingo passado falámos sobre a ressurreição. Jesus morreu, teve 3 dias morto, ressuscitou ao 3º dia, certo? E hoje eu gostaria de dar assim este título: Jesus morreu, ressuscitou. Diga ao irmão lá, e agora? E agora? Nesta analogia, sexta-feira, quando Jesus morreu e preferiu estar consumado, sábado, o dia do silêncio, né? Domingo, o dia da ressurreição, segunda-feira, e agora? Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. Eu não sei se vão colocar aqui, não? Então eu vou abrir a Bíblia. Atos capítulo 1, verso 4. Todos já os irmãos abriram? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Atos, capítulo 1, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. O qual disse ele: de mim ouvistes, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando eles com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Igreja, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda esteve por alguns dias com os seus discípulos aqui na terra. E num desses dias, como diz aqui a Bíblia, que eles estavam a comer, diz que Jesus disse: olha, não se ausentem de Jerusalém. Porque, lembram-se, há uma promessa do Pai sobre a vossa vida. E ele lembrou essa promessa porque quando Jesus estava entre eles, antes da morte e da ressurreição, em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, ele disse assim, eu vou só lembrar: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vocês lembram-se que estes homens andaram com Jesus. Jesus foi para eles um amigo especial. Jesus foi para eles um conselho a cada dia. Jesus foi para eles uma direção a cada dia. Jesus foi para eles
alguém que os confortou, alguém que os encorajou, alguém que os ensinou, alguém que os fortaleceu, alguém que nunca os abandonou, alguém que os ajudou nos momentos mais difíceis das suas vidas. Jesus estava com eles para os ajudar, os fortalecer, operar milagres na vida deles. Dos últimos, lembram-se quando foram para matar Jesus ou prender Jesus, ele tirou a espada e cortou a orelha a um soldado. Bem, se não fosse Jesus naquela hora estar ali, colar a orelha com super cola 3, já operaram um milagre naquele soldado, eu não sei se o Pedro não ia também preso. Então Jesus foi tudo para aqueles homens. Tudo o que eles necessitavam para viver. E eles estavam, se calhar, um pouco tristes, porque Jesus, podemos perder tudo, mas não podemos perder a ti. E eles não estavam a entender a dimensão. Em João, no capítulo 14, eles não entenderam a dimensão daquilo que Jesus estava a dizer a eles. Porque aquilo que Jesus estava a dizer àqueles homens é que assim como eu estou convosco, o Pai quer enviar outro Consolador. Consolador é a palavra Paracletos, alguém chamado para estar ao lado de, convocado a ajudar alguém, alguém que socorre, alguém que luta pela causa de outro diante de um juiz. Fala também sobre intercessor, conselheiro, advogado, ajudador, assistente, aquele que ampara. Quer dizer, olha, outro, porquê? Porque eles viam tudo isso, todas essas características em Jesus. Alguém que os defendeu, alguém que os consolou, alguém que os levantou, alguém que os ensinou. Ensinou muitas coisas. Ensinou-os a orar, ensinou-os a confiar em Deus, ensinou-os a não depender deles próprios, mas a depender de Deus. Alguém que trouxe propósito à vida deles. E Jesus está a dizer o seguinte: virá outro, assim como eu, mas esse não vai ficar limitado a vocês, ele vai ser derramado sobre toda a carne. Porque ele disse, ele não só estará convosco, quer dizer, junto, perto, mas ele estará em vós. Por isso é que diz lá em Atos, no capítulo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa que Deus enviou à terra para viver em nós, para estar conosco, para fazer as mesmas coisas que Jesus fez naquele tempo com os discípulos. Quando alguém diz, era tão bom que Jesus estivesse aqui, às vezes não estamos a compreender muito bem a situação. Porque o que Jesus fez foi mesmo, o que Deus fez foi mesmo isso. Assim como aqueles homens viam Jesus, andaram com Jesus, podiam sentir Jesus, podiam ouvir Jesus, podiam aprender com Jesus, podiam ser encorajados através de Jesus. Jesus podia enxugar as suas lágrimas, podia fortalecê-los, podia ajudá-los e estava sempre com eles. O que ele estava a dizer é que o Espírito Santo, ele também está em nós, conosco, está sempre ao teu lado. Por isso ele diz, eu nunca te desampararei, eu nunca te deixarei, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, o Espírito Santo é aquele que nos restaura, o Espírito Santo é aquele que nos ensina, o Espírito Santo é aquele que está conosco todos os dias para te ajudar a viver nesta terra, para te fortalecer. Irmãos, por isso o apóstolo Paulo, ele exortava as igrejas, olha, Efésios capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito Santo.
enchei-vos do Espírito Santo. Ele não estava a falar de uma emoção, ele não estava a falar de uma força ou de um vento. Ele pode ser quando alguém explica como um vento, como isto ou como aquilo, mas ele não é nada, ele é uma pessoa que está conosco a cada dia. Era a pessoa mais importante. Por isso a igreja primitiva, ela cresceu a reverenciar o Espírito Santo, a depender do Espírito Santo, a clamar ao Espírito Santo. Atos capítulo 1, o que é que eles fizeram? Obedeceram a Deus. Eles não saíram de Jerusalém e eles estavam ali reunidos a buscar a Deus, a orar a Deus, a louvar a Deus. E em Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda aquela gente. Diz que línguas de fogo, aquela gente foi fortalecida. Diz que Pedro se levantou e no primeiro sermão converteram-se 3.000 almas. Foi assim que a igreja começou. E ela continuou como? Gente a buscar a Deus. Gente a dizer, Deus, nós dependemos de Ti. Nós necessitamos de Ti. Tu és a nossa direção. O Espírito Santo dirigiu-os a cada um. Por isso, quando eles tinham problemas, quando eles tinham adversidades, em Atos capítulo 3, diz que eles foram à sinagoga e para orar. Estava lá um paralítico à porta a pedir. Pedro e João disse, prata e ouro eu não tenho, aquilo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele homem levantou-se. Milagres aconteceram, coisas extraordinárias aconteceram. Não é que eles andassem atrás de milagres, não é que eles andassem atrás para se promover eles próprios, mas eles acreditavam que Deus estava neles através do Espírito Santo. E eles foram presos, foram maltratados, foram ameaçados para não falarem de Jesus. E eles, depois de terem sido presos, depois de terem sido soltos, em Atos no capítulo 4, quando eles voltam para a igreja, quando eles voltam para os seus irmãos e contam tudo aquilo que lhes tinha acontecido, diz que eles foram orar. E em Atos, vocês podem abrir no capítulo 4, no verso 29, eles começam a orar e dizem, agora pois, ó Deus, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto tu estendes a tua mão para curar, enquanto tu estendes a tua mão para que se façam sinais por diz pelo teu nome, pelo teu santo Filho Jesus. Versículo 31, e tendo eles orado, diz que moveu-se aquele lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com toda a ousadia. O que é que nós vemos? Que não só em Atos 2 eles foram cheios do Espírito Santo, mas em Atos 4 eles voltaram a ser cheios do Espírito Santo. Porque eles se derramavam. Ninguém precisa ser cheio novamente, a não ser que se derrame, ou a não ser que se doe, a não ser que se entregue às outras pessoas. Irmãos, o que é que significa e qual é o propósito de sermos cheios do Espírito Santo? Às vezes, no meio pentecostal, ser cheio do Espírito Santo, para algumas pessoas, eu não quero ser muito simplório, mas às vezes parece que é falar ou cantar mais alto, ou gritar aleluia, ou dizer, falar em línguas, ou profetizar, ou parar nos dons do Espírito Santo, mas de facto os dons não são nossos, eles são do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, diz que um só é o mesmo Espírito que opera tudo em todos e reparte particularmente o que quer com cada um. Irmãos, não tem a ver com ser mais santo, não tem a ver com ser mais espiritual. Isso é um ato da soberania de Deus. Mas se nós voltarmos para Atos 4 e vermos depois que Deus se moveu e que eles foram cheios do Espírito Santo, Atos 4, versículo 31, não é? Que diz que aquele lugar se moveu, estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o que é que pessoas cheias do Espírito Santo fizeram? Em vez de nós fazermos assim, tipo um estereotipo nosso, no sentido, pessoas cheias do Espírito Santo, cantam mais alto, fazem isto, fazem aquilo. Não, vamos ver o que é que eles fizeram, como é que eles viviam. Eu, por exemplo, vejo logo aqui, nesse primeiro versículo 31, não é? Nesse Atos 4, 31, diz que a primeira coisa que eles fizeram foi anunciavam com ousadia
a palavra de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo anunciam com ousadia a palavra de Deus. Diz, nós se continuarmos a ler, diz que era o coração e a alma da multidão, eram um dos que criam. Ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam testemunho com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, esta palavra abundante graça literalmente é manifestavam na sua vida a vida de Deus. Manifestavam na sua vida o caráter de Deus. Irmãos, todos eles foram cheios do Espírito Santo. E o que é que pessoas cheias do Espírito Santo faziam? Bem, pessoas cheias do Espírito Santo anunciavam a palavra de Deus. As pessoas cheias do Espírito Santo testemunhavam de Jesus. Pessoas cheias do Espírito Santo diz que viviam em unidade. Eles não viviam à estalada, eles não viviam em eles não viviam em guerras, eles não viviam em ditos e mexericos, não, vê-se que era gente que se amava, gente que se respeitava, gente que se ajudava uns aos outros, que se amavam uns aos outros, que não deixavam que houvesse necessidades, supriam as necessidades uns dos outros, gente que não mentia, gente que não vivia de aparência, porque quando nós continuarmos a ler, nos versículos a seguir, vemos que vendiam as propriedades por X e diziam, e era mesmo isso. Houve um ou outro que mentiu, Ananias e Safira, a coisa não lhes correu lá muito bem. Mas o que eu vejo é gente cheia do Espírito Santo, anuncia a palavra de Deus. Gente cheia do Espírito Santo, amam uns aos outros. Gente cheia do Espírito Santo, se ajudam uns aos outros. Promovem a unidade, promovem o amor. E eu diria assim, vivem o Evangelho de Cristo de uma forma simples, saudável, mas poderosa, em que o poder de Deus, ele se manifesta e diz que enquanto eles viviam dessa forma, Deus estendia a sua mão. Quem é que estendia a sua mão? Diga, irmão, lá era Deus. Deus estendia a sua mão para quê? Para curar, para libertar, para restaurar vidas. Então, igreja, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E agora? Diga, irmão, lá agora vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Diga, irmão, lado, vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele vive. Por exemplo, eu posso crer no dia de amanhã. Então vamos viver como? Vamos viver uma vida esperançosa. Esperançosa porquê? Porque a nossa esperança está nele. A nossa confiança está nele. A nossa fé está nele. A nossa fonte é ele. Não podemos deixar-nos embarcar pelo negativismo, que isto está mal, o outro está péssimo e nada vai acontecer. Não. Gente cheia do Espírito Santo é gente que vive o Evangelho e acredita que aquele que ressuscitou, ele está vivo e pode fazer alguma coisa por cada um de nós, pode transformar as nossas vidas, pode edificar as nossas vidas, pode mudar as nossas vidas. Gente cheia do Espírito Santo confia em Deus. Irmãos, oh igreja, gente cheia do Espírito Santo vai viver o que está escrito. Quando ele diz está consumado, quer dizer que aquilo que nós precisamos já foi consumado. Então o que eu e tu precisamos de fazer é tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Oh, é crer naquilo que Jesus já fez. É não deixar que todo o pensamento de negativismo, todo o pensamento de pobreza, todo o pensamento de doença, todo o pensamento pessimista tome lugar na nossa vida, porque isto tudo é uma realidade. Eu não ignoro a realidade, mas a minha fé, aquilo que eu creio, é aquilo que o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai, o meu Redentor fez na cruz do Calvário. Igreja, nós não podemos viver nesta vida como se Jesus não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado e não tivesse feito nada por nós. Senão vamos ser religiosos, que cantamos ao domingo, mas somos pessimistas à segunda, somos negativistas à terça e vivemos como se nada daquilo que viemos fazer ao domingo fosse uma realidade. Não podemos viver dessa forma. E agora? Agora vamos viver Cristo. Agora vamos viver Cristo. E quando os sábados acontecem na nossa vida, quando os dias de silêncio acontecem na nossa vida, quando circunstâncias, adversidades acontecem que nós não entendemos, parece que Deus está em silêncio, como é que nós vamos viver? Vamos agarrar aquela palavra que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Abra lá a sua Bíblia rapidinho, se faz favor. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28.
Romanos 8, 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, esta passagem não diz que tudo vai terminar como eu quero. Digo ao irmão lá, isto é o que não diz. Às vezes damos a entender que é isso que diz, mas é isto que não diz. Esta passagem não diz que tudo vai acontecer como eu quero. Esta passagem não diz que tudo vai ser para a minha satisfação. Não. O que ela diz é, primeiro, sabemos o quê? Em primeiro lugar, que Deus age. Deus está a agir. Deus não está parado. Ainda que haja silêncio no céu, digo ao irmão lá, Deus está a agir na minha vida. Ainda que eu não compreenda nada daquilo que está a acontecer, digo ao irmão lá, sabemos que Deus está a agir na nossa vida. Segundo, sabemos o quê? Que Deus age através de todas as circunstâncias. Digo ao irmão lá, todas. Ou seja, as circunstâncias boas, as circunstâncias menos boas, Deus trabalha através de todas as circunstâncias. Terceiro, e trabalha para quê? Para o bem. Diga ao irmão ao lado, bem não é bem-estar. Às vezes confundimos trabalha para o bem, confundimos bem com bem-estar. Ou dizer, tudo o que vai acontecer vai-me causar uma sensação maravilhosa. Eu vou, sei lá, agora está verão, vamos aqui para a praia. E deitar uma aguinha de coco. Não, isso é no Brasil. Uma caipirinha. Isso também é lá. Não. Isso quer dizer que tudo na vida seja bom? Claro que não. Há muitas coisas na vida que são más. Claro que sim. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. E nos fazer crescer. Para o bem de quê? Daqueles que são chamados. Ou seja, esta promessa é para os filhos de Deus. Digo, irmão, lá, é para ti e para mim. Que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, propósito. Qual é o propósito? Versículo 29 diz que é sermos iguais a Jesus Cristo. O caráter de Cristo em cada um de nós. Quer dizer que nesses tempos de silêncio, Deus é especialista quando nós, em vez de nos revoltarmos, em vez de abandonarmos, mas nos chegamos a Ele, Deus é especialista, mesmo nas coisas menos boas, retirar o bem, ou seja, através desse mal, acrescentar o caráter de Cristo em mim e em ti. Em mim e em ti. Então, quando esses dias de sábado acontecem, nós vamos continuar a confiar em Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos viver como se não acreditássemos nisto. Como se isso fosse uma brincadeira. Como se aquilo que nós estamos aqui a fazer é entreter os irmãos. Não, nós não estamos aqui a entreter ninguém. Nós confiamos que Jesus Cristo está mesmo vivo. E Ele está do nosso lado. Ele diz, assim como os discípulos dependeram de Jesus, amaram Jesus, sabiam, e por isso eles estavam desesperados. Como é que tu te podes ir embora? Estes 3 anos foram fenomenais. Estes 3 anos foram os melhores anos da minha vida. Como é que tu podes ir embora? Depois de eu ir à pesca e não apanhar nada, e tu vens e dizes, lança a tua rede e vem montes de peixe. Como é que tu podes ir embora? Depois de eu querer pagar os impostos e ele diz, olha, vai lá, lança a rede, apanha o peixe, abre a boca, paga o teu e o meu. Como é que tu podes ir embora? Ele disse, olha, sabes porquê? Porque se eu for, isso que aconteceu convosco não vai ficar limitado a vós, mas vai acontecer com todos aqueles que entregarem a sua vida a Cristo e receberem o Espírito Santo na sua vida. Ele também andará connosco, Ele também vai nos fortalecer, Ele também nos vai ensinar, Ele também nos vai guiar, Ele também nos vai enxugar as lágrimas e operar milagres também na nossa vida. Quando olhamos para algumas impossibilidades, o Espírito Santo em nós, Ele tem a possibilidade de mover aquilo que for preciso para mudar as circunstâncias e trazer vitórias à nossa vida. Amém? Oh, obrigado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está conosco. Nós não estamos sós. Alguém pode dar glórias a Deus nesta tarde, nesta manhã? Alguém pode dar glórias a Deus? Dizer, Deus, obrigado pelo Teu Espírito Santo.
Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por essa confiança. Obrigado, Senhor. Oh, alguém pode dar graças a Deus. Igreja, nós não podemos viver. Nós não podemos viver, como é que eu ia dizer, uma mensagem apenas de autoajuda. Não, nós temos que saber que temos alguém conosco. Deus está em nós. Temos que saber que alguém está conosco. O mesmo Deus que operava milagres no passado, Ele tem poder para operar milagres no presente. Não importa o que os outros possam chamar, não importa o que os outros possam dizer. No dia que eu me esquecer disso, nós vamos ser iguais a todos os outros, mas nós confiamos em Deus. Jesus não morreu e não ressuscitou em vão, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Igreja, eu só quero lembrar aos irmãos. Eu só quero lembrar aos irmãos. Nós não podemos viver como se o Espírito Santo não fosse real. Nós não podemos viver como se a morte e a ressurreição de Jesus, Fabiano e os outros, não fosse real. Não, igreja, Jesus morreu sim. Ele ressuscitou sim. E agora nós vamos viver de acordo com aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós vamos viver dessa forma e nós vamos se agarrar a Deus. Há problemas, claro que há. Há dificuldades, claro que há. O diabo quer atacar, claro que quer. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Oh, não quer dizer que em Cristo nós não passamos necessidades. Não quer dizer que em Cristo nós não temos medo. Não quer dizer que em Cristo nada vai acontecer. Mas quer dizer que quando todas essas coisas acontecerem, assim como os discípulos disseram, oh, ainda bem que eu conheci este homem. Quem era o homem? Jesus. Ainda bem que eu larguei tudo para seguir este homem. Quem era o homem? Jesus. Assim nós, ainda bem que eu larguei tudo para seguir a Jesus. Ainda bem que Deus enviou o seu Espírito Santo. Ele hoje não está apenas em Jerusalém. Ele hoje não está sentado à direita de Deus Pai, Jesus. Não, Ele habita em mim e Ele habita em ti. Ele está em nós. Ele está em nós. Ele está em nós. Ele está em nós. Oh, igreja, vamos ousar confiar em Deus. Vamos ousar depender de Deus. Dizer, Deus, Jesus morreu, ressuscitou e agora? Agora eu quero viver este cristianismo vivo. Agora eu quero viver. Eu não quero apenas falar dele. Eu quero vivê-lo. Não significa que não haja problemas. Não significa que estamos imunes a tudo e a todo. Não! Significa que eu sei que eu não estou só. Que o Espírito Santo está comigo. O maior está comigo. Maior é que Ele está em vós do que aquele está lá fora. E que nós possamos não esquecer do Espírito Santo. Ele não está mais forte ou menos forte porque eu grito. Isso é a minha maneira de ser e a minha maneira de pregar. E vocês, olha, eu sou assim. Mas que nós não possamos esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa. Diga, irmão lado, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Diga, irmão lado, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele não é um vento, pode ser como um vento, mas Ele não é um vento. Ele não é um fogo, pode ser como um fogo, mas Ele não é um fogo. Ele é uma pessoa que está conosco. Que está conosco. Que está conosco. Conosco. E em nós. Aleluia. E que na hora mais difícil da nossa vida nós possamos dizer, Deus, obrigado, porque eu não estou só. Quando essa confiança está em mim, quando muitas coisas me acontecem, eu não vou dizer, eu não sei porque é que isto aconteceu. Oh Deus, olha, se isto acontece antes de eu ter-te conhecido, estava em maus lençóis. Mas agora eu posso saber que há um que está comigo. Ele não está a dizer que é tudo fácil. Ele não está a dizer que eu não vou ter problemas. Ele não está a dizer que eu não posso passar por tempos de aflição. Ele só está a dizer é que nesses tempos tu não estás sozinho. O Jesus que ensinou, o Espírito Santo nos ensina. O Jesus que guiou os discípulos, o Espírito Santo guia nós, discípulos de Jesus. O Jesus que socorreu no dia da tempestade, o Espírito Santo está connosco para nos socorrer no dia da tempestade. O Jesus que os ensinou a orar, é o Espírito Santo que está connosco para nos ensinar a orar.
Ele está connosco. Igreja, não me leve a mal o que eu vou dizer. Não queiramos ser uma igreja tão... Como é que... eu não quero ofender ninguém, mas... tão light. No sentido que há coisas, não, fica mal. Depois as pessoas ficam escandalizadas. E vamos viver só o politicamente correto. Vamos viver na nossa força. Mensagens de autoajuda, etc, etc, etc. Se nós retirarmos o Espírito Santo, a nossa vida fica uma vida morna. A nossa vida fica uma vida... Há muita gente que não vai crer. Mas Jesus não morreu em vão. Ele não morreu em vão. E nós não estamos aqui a passar tempo. Vocês não estão aqui de manhã porque não têm nada para fazer. Vocês largaram algumas coisas porque consideram prioridade estar aqui. Até isto não pode ser um tempo de entretenimento. Isto não pode ser um tempo em que, pronto, vamos lá passar um bom tempo. Qual bom tempo? Eu quero Deus na minha vida. Eu necessito de Deus na minha vida. Desesperadamente. Eu quero que estes homens cheios do Espírito Santo, quer ver as horas. Está na hora. E eles testemunhavam da sua fé. Irmãos, quando nós temos essa experiência com Deus, quando nós temos essa experiência com o Espírito Santo de Deus, então nós vamos testemunhar desta nossa fé às outras pessoas. Eu não vou dizer à outra pessoa, olha, nada de mim me acontece. Eu teria a mentir. Temos Jesus, estamos imunes. Mas eu vou dizer a outra pessoa, olha, acontece-me a mim tudo o que te acontece a ti. Mas há uma grande diferença. É que eu tenho esperança. Mas há uma grande diferença. É que eu tenho uma confiança que eu não estou sozinho. Que Deus está comigo. Que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que foi derramado, que está comigo e em mim. E que me ensina. E que me fortalece. E que me consola. Quando eu estou inconsolável. Quando palavras humanas não conseguem consolar o meu coração, há um, que é o Espírito Santo, que consegue consolar o meu coração. Quando as pessoas à minha volta não conseguem compreender, porque eles não estão a viver o que eu estou a viver, há um que diz, eu já vivi isso tudo. E eu consigo me compreender. Quando as pessoas à minha volta me apontam o dedo e diz, crucifica, há um que me levanta. Há um que enxuga as minhas lágrimas. Há um que fortalece os meus braços. Há um que fortalece as minhas pernas. Há um que me renova a minha visão. Há um que renova o propósito de Deus na minha vida. E que me lembra o que é que eu estou aqui a fazer. Que às vezes me esqueço também. Que me lembra quem é que me trouxe até aqui. Que traz-me à lembrança muitas coisas que me vão levantar. Que me vão colocar de pé. Por isso eu posso estar como o apóstolo Paulo. Eu sei o que é estar abatido. Eu sei o que é ter muito ou ter pouco. Eu sei o que é estar abatido e o que é estar lá em cima. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que eu não posso é deixar de ter a presença de Deus na minha vida. O que eu não posso é deixar de confiar no Espírito Santo de Deus que habita em mim, está em mim, em cada um de nós. Alguém dê glória a Deus nesta manhã. Vamos ficar de pé agora mesmo. Vamos ficar de pé e dê glórias ao Senhor. Oh, levanta o teu braço e dá glórias a Deus. Abre a tua boca e dá glórias a Deus. Dá glórias a Deus. Dá glórias a Deus. Dá glórias a Deus. Oh, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Nós te levamos. Aleluia. Oh, Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E agora? Agora há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Atos, capítulo 1, versículo 8. Descerei sobre vós o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas em todo lugar. Aleluia. Oh, alguém
Alguém dê glória a Deus. 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 Aleluia. Oh, levanta o teu braço e agradece a Deus pela presença do Espírito Santo em ti. Aleluia. Deus, eu te peço perdão, Senhor, toda vez que nós negligenciamos o Espírito Santo de Deus, toda vez que nós banalizamos o Espírito Santo a uma coisa, a uma força, algo que eu preciso quando estou mal. Não, Ele é uma pessoa. Aprenda a dar as boas-vindas ao Espírito Santo. Aprenda a dar os bons dias ao Espírito Santo. Oh, obrigado. Ele é o nosso companheiro nesta viagem. Ele é o nosso companheiro nesta aventura. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Oh, certamente também na tua vida tu necessitas de milagres. Não é que a gente anda à busca de milagres. Nós buscamos Deus. Nós buscamos o Espírito Santo de Deus. Mas certamente na tua vida, como aqueles discípulos que trabalharam a noite inteira e estavam cansados e não conseguiram pescar, isso era o seu ganha-pão. Certamente há aqui pessoas que têm procurado trabalho e procuram e esforçam-se e fazem tudo o que estiver ao seu alcance. Às vezes há pessoas que ainda nos criticam, não querem trabalhar, não querem isto, não querem aquilo. Isso magoa os nossos corações. Mas deixa-me te dizer, perdoa essas pessoas. Dizer, Deus, eu me agarro a ti. Tu tens poder para trazer um trabalho. Tu tens poder para trazer um trabalho. Tu tens poder. Há a promessa de Deus. Deus supra as minhas necessidades. Oh Deus, abre uma porta nesta área. Hoje é o meu dia. Clama ao Senhor. Às vezes colocamos a fé no futuro. Amanhã. Hoje vamos clamar ao Senhor. Hoje vamos clamar ao Senhor. Hoje vamos clamar ao Senhor. Há gente que tem negócios. Às vezes vê dias e após dias a passar e os negócios não acontecem. Os clientes não aparecem. Clama ao Senhor nesta manhã. Oh Deus, não estamos a clamar por vaidades. Não estamos a clamar por manias nem por orgulhos. Há uma necessidade e eu clamo porque Ele é aquele que supre as minhas necessidades. Aleluia.